Olá, pessoal! Espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao estudo dos ciclos biogeoquímicos, nós vamos estudar hoje o ciclo da água, que é um ciclo muito simples e pouco cobrado nos processos seletivos, mas em compensação nós vamos estudar o ciclo do nitrogênio. Assim como aquela famosa doença esquistossomose, o ciclo do nitrogênio é um dos conteúdos clássicos no Enem. Uma das questões sempre é ciclo do nitrogênio, que é o que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, ok? Então, o ciclo revendo aí, né, os ciclos que a gente tem que estudar: água, carbono, oxigênio e nitrogênio. Nós já vimos aí o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio. E agora a gente vai ver o ciclo da água e o ciclo do nitrogênio. Então, o ciclo da água ele envolve a transformação da água. Como assim? Envolve os processos de transformações que a água sofre, as mudanças de estado físico. Nós temos a água em 3 estados físicos da natureza: no líquido, né, formando os rios, lagos, riachos, oceano; no formato de vapor, na atmosfera; e no formato sólido, nas geleiras, na neve, nos icebergs e entre outros. E esses estados físicos, eles ciclam pela natureza. Então, nós vamos ter todo o ciclo da água, e esse ciclo da água ele pode ser dividido em grande ou pequeno ciclo. O pequeno ciclo é quando ele não passa pelos seres vivos, então vai ter a ausência da transpiração. O grande ciclo é quando a água passa pelos seres vivos. Então, qual que é a dinâmica do ciclo da água? A água no estado líquido ela evapora, evaporação, passando do líquido para o gasoso, vai para a atmosfera, formando as nuvens. Ao encontrar uma frente fria, essas nuvens condensam, então passa do gasoso para o líquido e precipita, formando a chuva. Quando ocorre a precipitação, que é a chuva, a água que havia evaporado retorna para a litosfera, podendo ser armazenada aqui nos rios, lagos, nos mananciais superficiais, infiltrar no solo e ir para os lençóis freáticos, ou escoamento, escoando e indo em direção às regiões mais baixas do relevo, como por exemplo os oceanos, os mares, né? Ou até mesmo rios, lagos, riachos, córregos que estão em partes mais baixas do relevo. Então, o ciclo da água é um ciclo muito simples e muito comum que envolve as transformações. A gente tem que cuidar muito no ciclo da água, não o ciclo em si, mas as transformações químicas que estão envolvidas nesse ciclo. E aí, de fato, o que nós temos que nos ficar muito atento é justamente quem? O ciclo do nitrogênio. Gente, o nitrogênio é o elemento químico depois do hidrogênio em maior quantidade na atmosfera. E o nitrogênio é essencial. Pensando nele, lá o símbolo N de forma simplificada, parece muito simples e que não tem muita particularidade. Mas o nitrogênio tem uma importância enorme. Por quê? Porque o nitrogênio vai formar os aminoácidos. E os aminoácidos vão compor as substâncias orgânicas em maior quantidade, que é quem? As proteínas. Então, a substância em maior quantidade orgânica nos seres vivos depois da água, que é inorgânica, é as proteínas. E essas proteínas, elas são essenciais para a formação de um ser vivo. Então, nós vamos ter as proteínas, que são formadas por nitrogênio. Lá no DNA e RNA, aonde que tem nitrogênio, professor? Bases nitrogenadas. Então, adenina, timina, citosina, guanina, uracila contém nitrogênio. A maior parte das vitaminas, clorofila, ATP, que fornece energia para o corpo, o NAD, o NADP, tudo isso é formado por nitrogênio. E aí tem um detalhe: a planta, que é formadora dos 20 aminoácidos, certo? Que ela produz todos os aminoácidos que existem, ela só consegue absorver nitrogênio na forma de nitrato. E o nitrogênio está na atmosfera em forma de N2. Então a planta não consegue absorver o N2 pelas folhas, pelo caule. Esse nitrogênio tem que ser transformado numa forma que a planta absorva. Então eu vou depender de micro-organismo, de bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico. Então na atmosfera vai ter o nitrogênio, certo? E as bactérias vão transformar o nitrogênio para que ele possa ser absorvido. Presta atenção no esquema.
aqui está o nitrogênio da atmosfera, vai acontecer o processo de fixação. O que é fixação? É quando bactérias do gênero Rhizobium, que estão presentes no solo, capturam o nitrogênio atmosférico, que fica armazenado lá nos poros do solo, e transformam ele em amônia, NH3. A amônia é tóxico, a planta não consegue absorver a amônia. Então, vai vir um outro grupo de bactérias, que são as nitrossomonas, e vão realizar o processo de nitrosação. A nitrosação é quando a amônia é transformada em nitrito. O que é o nitrito? NO2, que ainda é tóxico e a planta não absorve. Então, a nitrosação é a transformação da amônia em nitrito, NH3 em NO2 por ação das nitrossomonas. Para transformar e formar a substância assimilável pelas plantas, nós vamos ter a Nitrobacter, que é um outro grupo de bactérias que vai fazer o processo de nitratação, transformando o nitrito em nitrato. Então, a nitrosação e nitratação compreende o processo de nitrificação, no qual vai formar nitrito e posteriormente nitrato. O nitrato não é tóxico, ele se dilui em água, solúvel, não tóxico, e aí a planta absorve. Então, o ciclo do nitrogênio ele é subdividido em duas fases. Fixação, que ela pode ser biológica e não biológica, mas a principal fixação é a biológica. Como o próprio nome diz, biológica. Os seres vivos vão fixar o nitrogênio. Bactérias, Rhizobium, nitrossomonas, Nitrobacter. E depois a nitrificação, que é o processo de nitrosação mais nitritação, certo? Então, fixação, nitrificação. A nitrificação ela é subdividida em nitrosação e nitratação, certo? Então, os dois processos. Temos que estar atento em qual gênero de bactéria vai agir em cada etapa, tá? Então, observem o esqueminha. Esse aqui é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio está na atmosfera. Vai acontecer o processo de fixação pelas bactérias do gênero Rhizobium, que transforma o nitrogênio em amônia, NH3 ou NH4. Essa amônia vai passar agora pelo processo de nitrificação, que é subdividido em duas etapas. A primeira é a nitrosação, onde a amônia é transformada em nitrito, NO2, por ação das nitrossomonas. Então, quem que age na nitrosação? Nitrossomonas. O nitrito ainda é tóxico, então tem que ser transformado em nitrato. Qual que é a substância que é assimilável, que a planta absorve através das raízes para obter nitrogênio? Nitrato, NO3. Não pode esquecer isso aqui, tá? E quem que transforma o nitrito em nitrato? Nitrobacter, através da nitratação. Então, as duas etapas do ciclo do nitrogênio, fixação e nitrificação. A planta absorve. Os animais comem a planta, né, na cadeia alimentar, eles são produtores. Lembrando que dos 20 aminoácidos nós conseguimos produzir alguns, mas a grande maioria a gente não produz. Então, a gente vai ter que obter através da alimentação, comendo os vegetais. Quando os vegetais e os animais morrem, até aqui está o sinal de cruz, eles são decompostos. Então, micro-organismos que estão no solo, que são as pseudomonas, um gênero específico de bactéria, vai agir retirando o nitrogênio lá da proteína, do aminoácido, do ácido nucleico e devolve esse nitrogênio para a atmosfera. Então, o processo de desnitrificação ocorre a retirada de nitrogênio da matéria orgânica, que forma os seres vivos, e é realizado pelas pseudomonas. Então, alunos, muita atenção. Nós temos que entender no ciclo de nitrogênio, além das etapas, quais gêneros de bactérias estão envolvidas. O que eu vejo cair muito no vestibular, o Rhizobium, né, até vou retornar aqui, que são as bactérias que realizam a fixação, e as Nitrobacter, que realizam o processo de nitratação formando nitrato. Para devolver esse nitrogênio para a atmosfera, pseudomonas. Observem aqui, nós temos o ciclo, né, o retorno, que é a decomposição, pseudomonas, e a absorção, que é a fixação, realizada pelo Rhizobium. Aí aqui a nitrificação, né,
A nitrosação e a nitratação, formando aqui a matéria orgânica no ser vivo, ok? Uma coisa muito importante, como que as plantas conseguem fixar o nitrogênio? Elas conseguem fixar o nitrogênio através da formação de nódulos. Então, as bactérias do solo vão formar nódulos, que são esses elementos circulares aqui, que são colônias de Rhizobium que se formam na raiz das plantas, principalmente das leguminosas, da soja, do feijão, fazendo o processo de fixação. Então, cada nódulo desse tem centenas e milhares, certo? De bactérias que vão retirar o nitrogênio da atmosfera e fazer o processo de fixação. Ó, a bactéria pega o nitrogênio, transforma em amônia, e aí a amônia é transformado para incorporar e formar aminoácido. Nas monocotiledôneas também acontece isso, não é apenas nas dico, só que daí acontece com outros gêneros de bactérias, como por exemplo o Bradyrhizobium, Azospirillum, e aí é um pouquinho diferente. Por isso que existe a rotação de cultura, porque aqui nas dicotiledôneas, soja, feijão, a fixação de nitrogênio é mais eficiente. Quando passa o período da cultura, que a gente colhe soja, colhe o feijão, a gente planta milho, porque daí vai ter bastante nitrogênio na forma de nitrato disponível para as monocotiledôneas, que tem maior dificuldade na assimilação desse composto. Temos que saber as etapas e os micro-organismos envolvidos no processo do ciclo do nitrogênio, porque isso aqui é essencial em conteúdos, principalmente do Enem. Ok? Façam as atividades da frente que compete aí, é a frente B, aula 1 da frente B, ok?